Boa noite, pessoal. Turma aí entrando, esperar um pouquinho. Já já o Placimário, nosso querido Placimário, entra também para conversarmos um pouquinho sobre a tradução que ele fez do livro O Critério. Só esperar um pouquinho aí e nós já começamos. Pessoal entrando. O Placimário aqui já entrou também. Olá, boa noite. Boa noite, Placimário, como vai? Boa noite, tudo bem? Muito bem, e o senhor? Ótimo, graças a Deus. Que Tudo bom. O senhor me ótimo. ouve bem? Tá me vendo bem? Sim, estou Maravilha. escutando bem, estão me vendo bem também? Sim, sim. Muito bem. Bom. O pessoal aí tá entrando. Ah, que bom, Então, a pessoa vai chegando, né? é, vamos conversar aqui um pouquinho, né, sobre este grande livro aqui. Exatamente, grande lançamento, né? Grande lançamento. Mas a Pois Cultor de Livros não deixa de ter aí, cada semana, ou às vezes mais de uma vez por semana, grandes lançamentos, né? Hoje eu fiquei é, muito alegre com a reedição da Santa Bernadette Soubirous, né? Do Trochu. Então, do muito livro. bom, espetacular, né? Um livro espetacular mesmo. Muito bom. Um grande autor também, né? Ficou muito Sim, famoso sim, a fotografia do Santo Curadars. famoso. É. Quando a gente lê, por exemplo, a biografia dele sobre o Cura Das, isso fica marcado na gente, não esquece mais, né? Uhum. Muito bom. Bom, graças a Deus temos bastante livros aí para lançar ainda, grandes obras. É. E contamos aí com a sua ajuda também, na Ah, tradução de estamos outras juntos, estamos obras. trabalhando, agora estamos trabalhando num projeto anexo, que é ir revisando uma tese de doutorado, que vai ser publicada também, sobre um assunto de teologia. Então também o trabalho não para, o trabalho não para. Muito bom, Placimário. Bom, acho que já podemos começar a entrar no Ao bater. assunto. Então, Claro, claro. primeiramente, Mário, muitíssimo obrigado aí pela sua disposição, sua disponibilidade em participar aqui conosco nesse horário noturno. Sei que tem as crianças aí, a família, então, muito obrigado Não, pelo seu tempo. muito obrigado, Luan. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer. Eu já sigo a Cultor de Livros e sou há muitos e muitos anos e poder estar trabalhando junto com vocês agora na tradução já do segundo livro, né, que eu traduzo e Aham. estar aqui poder um pouco compartilhar, conversar um pouco sobre o livro, mostrando que o livro é uma realidade viva, é um prazer para mim. Ah, ótimo, ótimo, muito obrigado, viu? Placimário, acho que antes da gente falar um pouquinho sobre esse livro, O Critério, do padre Jaime Balmes, a gente sempre recebe bastante pergunta sobre o processo para ser feito um livro. E a Uhum, tradução é, se não um dos mais importantes, processos para essa execução. Então, você poderia uhum. falar um pouquinho como que é esse trabalho, como que é esse processo de traduzir um livro, de trazer de uma outra língua para a nossa, como que funciona, qual que é, digamos assim, as demandas, as dificuldades, falar um pouquinho desse Uhum. processo? Olha, com certeza, é uma pergunta muito interessante, Luan, porque a tradução é um trabalho, é um processo realizado de altíssima importância, né? Para quem gosta de livros e trabalha com livros, seja no âmbito mesmo editorial, mas depois no âmbito acadêmico, sabe da importância das traduções, a qualidade de uma tradução, a precisão de uma tradução, né? Tanto que quem vive nesse âmbito acadêmico fica procurando, aquela é a melhor tradução, aquela tradução, essa é uma boa tradução por isso, porque é um Exato. trabalho importante porque traz para os leitores de uma determinada língua uma obra à qual não se tem acesso, né? Por causa do desconhecimento da língua, por causa de tantos outros fatores, né? Então a tradução ela é de fato uma obra, é uma obra, né? Então ela começa em primeiro lugar quando a editora, no nosso caso, a editora entra em contato com o tradutor, comigo, e demanda uma tradução. Então, sempre Uhum. quando se demanda uma tradução, se solicita uma tradução de um livro, logo se tem
por que traduzir esse livro, qual é a importância desse livro, e aí começa o trabalho, que é um trabalho de monge mesmo, né? É um trabalho diário, né? Um Constante. trabalho repetitivo, no sentido de, de ser, demanda uma disciplina, uma dedicação, né? E esse livro ele é especial porque foi o meu trabalho durante a época da quarentena da pandemia, né? Então foi justamente nessa época em que se tentava trabalhar em casa e eu também com as crianças, minha esposa em casa e tudo tentando se adaptar. Depois achamos outras soluções. E Uhum. esse livro, ele é especial também porque num primeiro momento, eu acho que você deve saber disso, a Cultor de Livros me pediu para fazer uma revisão de uma tradução antiga. Então, Sim. uma revisão que a gente chama revisão estilística, ou seja, era uma tradução num português antigo, com marcas de tradução lusitana, e aí trazer uma linguagem mais contemporânea e fazer uma revisão. Isso logo eu conversei com vocês e disse, olha, isso em 2 meses está pronto. Aconteceu que, tomando contato com o texto português que era para ser revisado, eu fui notando algumas deficiências do texto, deficiências para nós que queremos uma tradução. Provavelmente na época que foi feito, era o objetivo do trabalho. Então, essa tradução, ela era, com certeza, muito rebuscada, num estilo muito erudito do português, que ficava um nível mais elevado do que o próprio original espanhol da obra. E, por outro lado, fazia opções de omitir algumas partes da obra. Né? Quando eu vi, por exemplo, que, num certo momento, 7 páginas da obra tinham sido omitidas. Né? Uhum. Por quê? Quem lê o livro O Critério inteiro vai ver que, por capacidade pedagógica do autor, ele conta várias histórias, né? Dando exemplos, tentando concretizar aquilo que ele acabou de expor. E esses textos, esses exemplos, eles não são fáceis de traduzir. Né? Vale a pena lembrar aqui que é um espanhol do século XIX. Né? São, às vezes, assim, num espírito bem diferente do nosso, então precisa de alguma adaptação na linguagem. Uhum. Então, foi aí que eu mesmo entrei novamente em contato com a Cultor de Livros e disse assim, olha, não tem como fazer uma adaptação. Né? Não tem que fazer uma tradução e eu proponho fazer uma tradução completa, nova, a partir do texto original espanhol. E aí foi isso que foi feito. E por isso aí, claro que aí o planejamento, que era de uma revisão para 2 meses, se tornou um trabalho aí de 10 meses, né? De 10 meses de tradução. Isso que eu ia Isso. comentar, o tempo que demorou para poder traduzir, né? Não é Pois algo é. rápido, né? O pessoal Não é sempre. algo rápido, também entra também nas minhas limitações de tempo, porque eu não tenho só essa minha dedicação profissional, eu sou servidor público, eu presto consultorias, né, justamente nessa área de leitura e estudo, eu vivo com livros, né, pode ver aqui atrás também, então é tradução, é consultoria, é também um trabalho que eu faço agora voltado para o âmbito bíblico aqui no Instagram, então tem lives toda semana, também isso demanda tempo de preparação e tradução, né? Tradução, revisão de textos, né? Então, isso o Luan deve imaginar aí como deve acumular, né? E aí precisa colocar ordem, né, para o trabalho caminhar. Exato. E haja ordem, viu? Definição de Um desafio, um prioridade, desafio né? diário, nunca está pronto, estamos sempre aprendendo. Ótimo, mas é muito interessante entender esse processo e a importância de uma boa tradução, né? Que nem o senhor comentou no começo. Às vezes, quando tem várias edições de um mesmo livro, a gente pergunta ou busca aquela que tem a melhor tradução para justamente pegar aquele livro que seja Sim, mais fiel à obra original. E tá sim. aí todo o labor, né? Todo o trabalho de um Sim. tradutor. Não é um Basta processo lembrar assim, simples. alguns exemplos clássicos. O primeiro exemplo clássico que a gente vive atrás de uma boa edição é da Bíblia. Então, Exato, que exato. tem toda umas características próprias. Né? Então, em português, nós podemos escolher 3, 4 edições da Bíblia que são, de fato, excelentes, as outras têm suas deficiências. Mas também obras de São Tomás de Aquino. Né? Então, aí
a tradução, a edição também, né? Porque às vezes, dependendo do tipo da obra, a gente precisa de uma edição com notas explicativas, com boas introduções. Então, tudo isso se torna exigência do leitor, né? Do leitor. Uhum. Ótimo. Placimar, então agora falando um pouquinho mais do livro, do padre Uhum, Jaime Balmes, não sei se é assim se uhum. pronuncia, Sim, catalão sim. do Ah, é século bom. XIX. Uhum, uhum. Você poderia falar um pouquinho para a gente, até por conta de todo esse seu processo durante a tradução? Claro que não é uma leitura de um livro como seria de outro, né? Porque você está trabalhando ali em cima e comparando as línguas, enfim. Mas do que fala esse livro? Conta um pouquinho para a gente sobre o que é o critério, né? Esse subtítulo sobre a arte de pensar bem condiz com o livro. A gente sabe que Sim, ele é sim. muito rico, né? Tem 20 e poucos É, capítulos. Enfim, do é. que fala esse livro, o critério? E por que ele é Então, tão importante? é, vejam que é um título super simples, né? O critério, né? Então, aqui é interessante notar, primeiro, critério. A palavra critério, que a gente usa na nossa língua portuguesa com várias formas, né, de acepção, critério é um termo técnico da filosofia. Então, critério é da mesma origem da palavra crítica, crise, né? Hum, Critério significa uma capacidade de conhecimento. E conhecer não é só olhar, é olhar e filtrar, é olhar discernir. e peneirar, é olhar e comparar, é olhar e julgar. Né? Então, o autor foi muito perspicaz. Então, ele quer oferecer aqui um, reflexões, dicas, orientações para uma pessoa ter um verdadeiro critério. E para ele, o critério é adquirir a arte de bem pensar. Eu queria colocar aqui uma coisa que não é um detalhe, parece um detalhe, mas não é o artigo masculino, o critério. O livro não se chama critério, se chama o critério. Ele mostra que o ser humano, como ser racional, inteligente, ele precisa de critério, não de vários critérios. Existe um critério Uhum. ligado, então está tudo ligado à busca da verdade, à sinceridade, à capacidade diante da pluralidade. Então, esse livro ele vai oferecer isso de modo muito multifacetado. Não é um manual, por exemplo, de gnoseologia, né, que é a teoria do conhecimento na filosofia. Não é sequer uma introdução à filosofia. Não é orientações pedagógicas, ainda que todas essas coisas vão estar ali presentes, né? Uhum. Então, é um livro que tem capítulos mais filosóficos, tem um capítulo sobre as teorias da possibilidade, né? Que uma pessoa que não estudou filosofia, naquele capítulo, pode sofrer um pouco mais, ainda que o autor seja muito claro na exposição, e como se não bastasse, ele, ao fim de cada capítulo, ele ainda faz uma nota explicativa bem curta ou bem longa. Tem um capítulo aí que a nota passa de 3 páginas, né? E foi uma opção que eu fiz para, pensando nos leitores, né? Pensando em vocês que estão nos escutando, que estão nos assistindo, que ou estão lendo ou vão ler esse livro, com certeza. Essas notas vinham todas no final. No original espanhol, eles vêm todo no final do livro, da obra. Mas quem lê já sabe que é muito difícil essa consulta, às vezes a gente faz, mas. E aí eu optei por colocar no fim de cada capítulo, e a Cultor de Livro fez um trabalho editorial espetacular, que ficou belíssimo. Né? Então, o conteúdo do livro é todo sobre a arte de pensar. Né? E aí eu acho que um pouco mais à frente a gente pode ir falando, que aí eu acho que existem tópicos originais na obra, né? Que a gente Uhum. não espera, a gente tem muita ideia assim, porque nós, do século XX, do século XXI, nós descobrimos isso e aquilo. E lendo uma obra dessa, nós vemos o quanto é avançada em vários aspectos, enquanto ela é original, né? Porque o autor demonstra aqui um grande avanço, né, no conhecimento do ser humano. Então, por isso é um grande livro de pensamento humanista também. Interessante, interessante. E o padre, ele
acho que ao longo do livro, se fosse talvez resumir assim uma pequena frase, acho que até está em algum local essa frase. É como se ele buscasse nos orientar, orientar aqueles que leem, para que a gente possa orientar, na verdade, a nossa inteligência, as nossas Uhum. faculdades, né, da alma, Uhum. que a gente busque e conheça a verdade Exatamente. que é a verdade, né? Então, Uhum. orientar a inteligência humana, a nossa inteligência para conhecer a verdade. Aí o Uhum. senhor tinha comentado Exatamente. de alguns capítulos, alguns pontos bem originais, bem interessantes. Você poderia citar algum deles para nós? Posso. Eu quero oferecer uma degustação a vocês, né, Ótimo, de alguns maravilha. tópicos que eu acho que são tópicos de atualidade também, de atualidade. Não por ser atual, simplesmente. Atualidade porque se torna interessante e se torna um convite de reflexão para nós hoje. Por que Uhum, hoje nós, do século XXI, brasileiros no século XXI, podemos tirar fruto lendo um livro de um espanhol, melhor dizendo, um catalão, né? O autor, o padre Jaime Balmes, de Barcelona, e do século XIX, né? O livro foi publicado exatamente em 1845, é a primeira edição. Então, a uhum, primeira coisa que eu acho que já pode assustar algumas pessoas, o primeiro dado de atualidade que percebe quem lê o livro ao longo de todo o livro, eu chamaria de dimensão pedagógica, né? O dimensão livro tem pedagógica. uma preocupação de como ensinar, de como aprender, de como o ser humano, desde criança, como ele aprende, como ele assimila, como ele julga. E de modo muito rico isso aparece no livro. Né? Eu digo aqui, logo que uma pessoa começa a ler, logo o capítulo segundo. É um capítulo excelente, excelente. É um capítulo que, se eu fosse brincar com o livro, né, o capítulo chama simplesmente A Atenção. Então, é uma reflexão sobre a atenção. Então, ele Uhum, define o que é atenção, as vantagens da atenção, inconvenientes da sua falta, como se presta atenção, as interrupções. Eu diria, eu trocaria de título e colocaria assim: Dicas para ser atento no século XXI, era da internet. Tranquilamente, tranquilamente, quase sem mudar nenhum vocábulo. Né? Tal é a atualidade, né, desse livro, né? sim. Então, eu diria, a primeira coisa que aparece é isso aí, é essa dimensão pedagógica, né? Que aparece em outras partes. Não vou parar aqui para comentar, porque eu deixo aos leitores descobrirem e depois comentar com a gente, né? O que Uhum, acham. Então, o capítulo segundo, essa dimensão pedagógica é que fica mais clara. Depois, uma coisa muito importante, né? Hoje se debate tanto sobre a abundância de informações que hoje nós temos a que nós temos acesso, né? Nunca sim. se teve tanto acesso através da internet, né, a informações, a livros, a jornais, a vídeos, a músicas, uma coisa imensa. Isso Sim. pode ser uma riqueza, porque é uma riqueza, porque nos é colocado à disposição isso, mas se torna um desafio para o ser inteligente. Temos Não informação adianta eu morar dentro suficiente. de uma biblioteca se eu não sei discernir as estantes, os assuntos, as prioridades e o Uhum. que eu preciso. Né? Isso é uma grande reflexão de Humberto Eco, por exemplo, sobre a dispersão no meio, no, nas redes, na nossa formação intelectual. A Né? superficialidade, né, das informações. Exatamente, o risco da superficialidade, do engano, das falsas fontes. Né? Hoje uma Uhum. pessoa diz, porque na internet falou isso. Sim, mas quem falou? Qual é a fonte? Né? Uhum. Qual é a fonte? Quem está dizendo isso? Né? Então o livro ele trata muito de um outro aspecto que eu chamaria de formação do pensamento crítico. Uhum. Crítico aqui, voltando, crítico no sentido de critério. Formação Aham. de pensamento crítico. A pessoa que é capaz de fazer uma crítica é a pessoa que é capaz de analisar um pensamento.
analisar uma ideia, verificar a fonte dela, a aplicação dela, se corresponde à realidade ou não. Então, ele dá muitos elementos. Por exemplo, quando ele vai falar sobre a autoridade humana está na base do conhecimento, né? Nós recebemos conhecimento por parte da autoridade. Começa na nossa família, com os nossos pais, depois os professores, depois o youtuber que eu sigo, o palestrante que eu adoro, o autor de livro que eu conheço, vamos dizer, a editora que eu prezo, né, que eu admiro, o ator de cinema com o qual eu me identifico, não sei. Então, essa gama de autoridade, ela tem um papel na formação do conhecimento. E aí ele analisa, para a época, 3 fontes de informação. De informação e de formação. E para cada uma dessas fontes ele dedica um capítulo. Então, ele dedica um capítulo para os jornais. Os jornais. Então, é uma época, não está se falando de rádio, não está se falando de televisão, muito menos de internet, mas de jornais. E aí nós notamos que desafios de hoje não são de hoje, já vem de antes. Né? A dispersão do pensamento, né? O excesso de informações, o risco do engano. Né? Depois dos jornais, ele fala dos... hoje é menos, mas a gente tem isso mais em literatura. Né? Os relatos de viagem. Isso aí ele demora a explicar como uma pessoa pode escrever um livro sobre a sua viagem na China, o que é que ele achou da China, e ali ter pouquíssima verdade. Porque a pessoa passou 2 horas em Xangai, depois no aeroporto e tal, e escreveu como se os chineses fossem assim, assim, assim. Mas é interessante as conclusões que ele vai tirando, que nos ensinam a pensar bem, a verificar a qualidade do nosso pensamento. Né? E, por fim, ele analisa os livros de história. Será que o historiador é a pessoa que mais conhece o fato histórico? Né? E aí eu não falo nada, eu deixo para a leitura de vocês, porque é muito, muito interessante. Então, eu diria que são elementos importantes para a vida intelectual na era da internet. Eu sei que não é só a internet, nós temos também várias dimensões de desafio, de filtro, de priorizar, de organizar, de colocar ordem nos estudos, nas leituras, nos aprofundamentos. Mas o livro, ele, para quem sabe captar, traz muitas ideias interessantes. Um outro aspecto, e aqui eu digo para vocês que ninguém pode... Quem comprar esse livro aqui, ninguém poderia imaginar que aqui dentro estivesse elementos fortes, seguros e interessantíssimos sobre inteligência emocional. Olha só. É outro aspecto interessantíssimo. Né? Não foi com o Por exemplo, Oi? Não foi com Daniel Goleman. Não, com o Daniel Goleman. Com certeza, é excelente, exatamente. O bonito, quando a gente estuda a história, né, do pensamento, é ver que cada um vai passando para frente e aprofundando uma grande tradição de pensamento. Né? Uma grande tradição de pensamento. Então, aqui, por exemplo, no capítulo 19 do livro, né, é justamente sobre inteligência, coração e imaginação. Como essas 3 dimensões, faculdades e capacidades do ser humano se relacionam. Né? E tem lá na página 190, ele conta a história do poeta e do mosteiro. Né? Vou só resumir aqui, porque é muito simples. O poeta estava andando por aí, todo contente e tal, e ao longe viu um convento, né, um mosteiro, e decidiu entrar. Era um homem que não acreditava muito em Deus, que não tinha muita vida religiosa, mas pelo fato dos mosteiros serem tão famosos, como instituições milenares e tal, entrou. Lá foi bem acolhido pelo monge, e o monge mostrou com toda a delicadeza o mosteiro, o que é um mosteiro, como é a vida de um monge e tal. Resumindo, ele sai do mosteiro tão bem, tão contente por ter sido bem tratado, bem acolhido, que começa a considerar a possibilidade de acreditar em Deus e de ser um homem devoto, um homem religioso.
né? É essa a história. E aí ele coloca o contraponto. E se fosse outro monge, que não fosse tão simpático, que fosse meio turrão, que fosse cara feia, que não gostasse de pessoas que não têm muita cultura religiosa e tudo, provavelmente a impressão daquele poeta teria sido outra. Então, aí ele mostra como as emoções impactam no nosso modo de pensar e de julgar a realidade. Né? Uhum. Interessantíssimo. Né? E ainda mais, no capítulo 16, o papel da intuição. E ele é forte, porque no capítulo ele bota como título: nem tudo é raciocínio. Nem tudo é raciocínio. Veja uma pessoa do século XIX, hein? A Exato. época da lógica, do raciocínio. Né? Nós estamos aí num ambiente intelectual fortíssimo. E ele fala da importância da intuição, a importância da imaginação, a importância do que hoje diríamos, a importância do feeling, de captar as coisas, mesmo você tenha parado para fazer uma elaboração de raciocínio. Né? E por fim, um último elemento, para não me alongar, que eu achei interessante no livro, é que é um livro muito moderno, muito avançado, porque ele dá uma grande importância às diversas áreas do conhecimento humano, às diversas áreas da ciência. Né? Tem uma parte que é a parte dos sábios ressuscitados, né? Sábios ressuscitados. Não vou dizer o que é, porque é uma das partes mais interessantes do livro. É uma história que ele cria na hora, mas é simplesmente um lugar em que vão se encontrar todas as maiores mentes da humanidade. E o que é que acontece com esse povo todo junto? Olha só. E aí ele quer dar uma lição interessante. Eu me lembro muito disso, porque foi uma das páginas mais difíceis de traduzir do livro, então isso fica marcado para nós. Então, eu daria um pouco esses tópicos que eu acho que são interessantes serem considerados no livro. Olha, interessantíssimo. Para quem não leu, eu ainda não li ele inteiro. Eu comecei a ler ele numa edição em espanhol ainda. Na verdade, Uhum, conheci esse livro numa lista de filosofia em um site. Ele uhum, estava dentro dos prolegômenos dessa lista, mas na época uhum, não tinha tão fácil acesso à edição em português, uhum, né? Em português de Portugal. Então, me arrisquei ali no espanhol, mas não deu muito certo. Achei que estava um pouco difícil absorver todo o conteúdo desse livro, por uhum. mais que seja prático. Sim, Mas olha, tá esse gostinho de preciso ler, preciso ler. com certeza. Não, e é um Próximo. livro que se presta mesmo, sei lá, a aprofundar o tema, entendeu? Sentar e grupos de estudo, aulas, Sim, sim. palestras, lives sobre. Vamos tratar um tema aqui, vamos tratar um aspecto que eu achei interessante. Ele se presta a isso, né? Uhum. Muito bom. Placimário, para não encerrarmos, pois podemos continuar conversando, mas Uhum. assim, para dar um toque final, para concluir tudo isso que você trouxe para a gente, esses aspectos, esses temas interessantes do livro, por que devemos ler esse livro? Por que é tão importante ler o critério, né? Por que o livro é importante para a nossa vida, para a nossa vida intelectual? O que o senhor diria para a gente? Olha, Luan, eu vou tomar a liberdade de falar o que eu penso, Sim. né? Assim, com liberdade mesmo. Uhum. A minha opinião, que é baseada na minha experiência longa de ensino, de acompanhamento e formação das pessoas e também de dedicação no trabalho intelectual, é que nós temos que voltar a aprender e quem já aprendeu, reaprender a conjugar o verbo pensar. Está fora de moda pensar. Está fora de moda. Pensar. Pensar com cabeça própria. Uhum. E pensar com cabeça própria significa abrir a cabeça para pensar junto com os grandes pensadores, com as grandes mentes, com os grandes livros. Certo? Os livros são amigos que se aproximam de nós e falam quando nós deixamos, se calam quando nós queremos. Então, o que eu acho é que quem é que pode ler esse livro? Todo mundo, com certeza. Mas pessoas que têm uma inquietação, que querem pensar melhor, que querem se questionar sobre a sua forma de pensar. E até também no aspecto da fé,
né? No aspecto religioso, o autor é um padre, então tem partes que ele trata propriamente da religião, tem uma parte até, um capítulo apologético, poderíamos dizer, né? Que se dedica à defesa da fé, né? Mas é também uma ética aplicada. O último capítulo do livro, capítulo 22, ele é quase 100 páginas do livro. Ele é enorme porque ele destrincha detalhadamente como a inteligência pode ser atuada na prática. A inteligência prática, a inteligência colocada no dia a dia, né? Então, eu acho que é fundamental ler esse livro, quem sabe para um primeiro passo de reflexão pessoal. Para quem já tem hábito de ler muito, de pensar, de estudar, vai encontrar novidades e originalidades na forma de abordagem dos temas, né? Uhum. E não nos esquecermos que a formação intelectual, primeiro, é uma dimensão do ser humano, né? Chesterton dizia que, ao entrar na igreja, a gente tira o chapéu, não a cabeça. Então, é importante. A inteligência é um dom de Deus. Se Deus nos deu a inteligência, é que Ele queria se relacionar conosco de forma inteligente e deu para nós toda a vida, toda a criação, para que a inteligência, em harmonia com o coração e a liberdade, pudessem fazer do homem concretamente imagem e semelhança de Deus, né? Então, essa capacidade de ver dentro, de ver profundamente, inteligência, né? Intus legere, ler dentro, ver dentro. E a capacidade que a gente precisa sempre de afiar, de renovar, sem parar, a vida inteira, o pensar, o julgar, o avaliar. Eu estava lendo de ontem para hoje, um autor que eu gosto muito, que estava um dos maiores pensadores que nós já tivemos ali, no âmbito da antiguidade clássica, Sêneca, um filósofo romano, estoico, e nas suas cartas a Lucílio tem uma carta que ele compara a vida nossa de leitor, a pessoa que lê, que procura conhecer, que procura saber mais, ele compara as abelhas, né? Olha As que legal. abelhas que saem de flor em flor, em cada uma das suas diferenças, em cada uma das suas especificidades, em cada uma das suas riquezas e das suas delícias, pegando de fontes diferentes, produzem um mel delicioso. E o mel delicioso é o conhecimento que nós temos e podemos viver com ele, podemos transmitir, podemos ajudar, podemos servir. Então, eu acho que essa é a riqueza da vida intelectual, assim, em poucas palavras. Fantástico, fantástico. Olha, eu deveria ter trazido um caderno aqui para ir anotando. Ah, que é Você me isso? deu É foi um uma bate-papo, é aula, um bate-papo, é um uma bate-papo. aula aqui, Placimário. Olha, espero que o pessoal tenha aproveitado bastante, o tanto quanto eu estou aproveitando, viu, essa conversa aqui. Fantástico, fantástico. Oh, muito obrigado. Todo o conhecimento e a experiência que o senhor tem e poder passar para nós, através de um trabalho que o senhor fez, que foi a tradução desse livro, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, viu, Placimário? Olha, Oh, foi uma prazer. aula. Muito bom. É, Placimário, você quer... Eu não sei se o pessoal aqui, alguém fez alguma pergunta ao longo Se o pessoal quiser, estou à disposição, não há problema. Aham. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Acredito que não. Acho que todos estavam estupefatos com essa aula que o senhor foi dando Estão pra gente. perguntando se a live vai ficar salva. Vai sim. Ah, a live vai ficar salva. Deixaremos a live salva, sim. Padre Claudomiro aqui conosco, grande Padre Claudomiro. Ah, grande Claudomiro, sim, sim. A Mi Monteiro perguntou se o senhor já tinha lido o livro antes. Não, eu nem conhecia o livro. Nem conhecia o livro. Quando o Luiz Eduardo falou comigo, eu não conhecia o livro. Aí fui conhecer o livro, fui conhecer o autor, né? Que isso é um trabalho, é um backstage aí do tradutor, né? De se familiarizar um pouco com o ambiente.
E para falar a verdade, aí que eu fui tomar consciência da importância da obra que eu tinha nas mãos, né? Mas eu não sabia. Porque às vezes assim, a gente vai traduzir um livro que a gente já conhece, que a gente já leu, né? Mas esse não, esse para mim também foi uma novidade, eu não conhecia. Olha só. Interessante porque o critério, o livro do padre Jaime Balmes, as pessoas que o conhecem até colocam no mesmo lado, assim, no mesmo patamar que Vida Intelectual, do padre Sim, Sertilanges, com os certeza. livros Uhum. do Júlio Spywall, da Educação da Não, Vontade, você o quer livro saber qual do foi o Leonard primeiro sinal que Cohen. eu vi que eu estava com um livro importante nas mãos? Eu fui pesquisar um pouco as edições que já havia e tudo. E aí eu fui ver que o critério era uma publicação clássica da Biblioteca de Autores Cristianos, né? A, A né? famosa A BAC, exatamente. Então eu digo, poxa, se foi publicado pela BAC, não é né? qualquer livro. Eu não tô diante de um escritor iniciante ou sem impacto, né? Com certeza. Mas o mundo dos livros é assim, né? Eu costumo dizer que, não costumo dizer, eu costumo lembrar que o C.S. Lewis falava que quem lê nunca está só, né? A gente lê justamente para, porque a leitura nos abre uma arquibancada imensa de amigos, né, com Uhum. os quais a gente pode conversar e trocar ideias, Da né? E experiência. com certeza. E isso nos dá também amigos, né? Então basta ver, eu imagino a Cultor de Livros também uma rede imensa de amigos, né? Não só de clientes, mas de amigos, pessoas que pedem livros, eu acompanho aqui os stories, então a pessoa, e aí, vai sair essa edição? E não saiu ainda, ah, que legal, uma sugestão, ai, que bom, que chegou o livro e tal. Então eu acho também que quando nós temos a oportunidade de uma editora gerar esse ambiente de amizade e de colaboração e compartilhamento, né, de experiências, eu acho que isso enriquece muito a vida intelectual. Né? A vida intelectual. Sim, é fantástico. É como se fosse uma grande família, uma grande e Exatamente, boa família. É muito exatamente. bom essa troca de experiência, esse diálogo, essa conversa. Tanto que o pessoal que segue a gente, que manda mensagem, Uhum. às vezes pede indicação de livro e comenta da experiência com o livro, enfim, é muito bom essa troca e nos faz crescer, sim, com certeza. Simária, o Renato Borba Uhum. perguntou a partir de qual edição espanhola foi traduzido o texto. O senhor sabe dizer? Eu traduzi a partir da edição original de 1845, Edição a edição original. original. Não foi edição, porque temos algumas edições atuais que tem algumas partes atualizadas, não, ele é traduzido a partir do original. Original, assim, a edição original. Eu tinha acesso à fotocopiada, né, que foi me Uhum, entregue pela Cultor de Livro. sim. Ah, ótimo. O pessoal comentando aqui. Meu Então, cartão que eu digo. Ai, ai, bom, acho que é isso, Placimário. Muito, que bom. muitíssimo obrigado, viu, novamente pela sua disposição, disponibilidade em conversar conosco, explicar desse trabalho que é a tradução, da sua experiência com o livro e nos dar uma aula não só sobre o livro, mas a vida intelectual, sobre o pensar. Fantástico. Muitíssimo, Então, para obrigado, mim é viu, um prazer, Placimário? Luan, e sempre que precisar e quiser, estamos aqui para sobre vida intelectual, livros, é o que eu mais gosto de falar, porque eu vivo neles, né? Amanhã, por exemplo, eu vou ter uma live no meu perfil, que é uma live semanal que a gente tem sobre a Bíblia, chama Os Bastidores da Bíblia, e amanhã a gente vai falar um pouco sobre a importância da leitura assídua da Bíblia, né? Uhum, E lá eu vou citar um poeta francês, um dos maiores poetas franceses, que é católico, Paul Claudel, que ele, depois um pouco da sua aposentadoria, ele era diplomata, ele colocou como meta da sua vida estudar, ler a Bíblia e escrever sobre a Bíblia, e ele falava, j'habite la Bible, eu moro na Bíblia. Né? Então, eu acho que a Bíblia, com certeza, que é a palavra de Deus, mas
morar nos livros, nos bons livros, eu acho que é a melhor opção. Muito bom. Não podemos perder essa live amanhã e as lives Todos estão convidados, semanais que o todos estão senhor faz. convidados. Aqueles que nos assistem, aproveitem para seguir o Placimário, porque é uma riqueza de conteúdo que ele disponibiliza, viu? Aproveitem. E, inclusive, Placimário, depois Sim? podemos conversar, marcar uma live para falar desse outro livro aqui que o senhor traduziu, Ah, Antropologia certo. Filosófica. Ótimo. Vai ser um prazer. Isso é antropologia Realmente filosófica. importante Uhum. também. Vamos marcar sim, vai ser um prazer. Maravilha, Placimário. Novamente, muitíssimo obrigado pela sua Obrigado. disponibilidade, por estar aqui conosco. Obrigado ao pessoal que nos acompanhou também. E vamos marcar outras lives, porque foi espetacular. Espetacular. Muito obrigado, Placimário. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado à presença de todos. Tá certo? Até mais. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.